E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, mais um dia e estamos aqui, firmes e fortes. Então vamos lá estudar mais um capítulo, capítulo 17 do Evangelho de Jesus segundo João. Todos os dias nós estamos aqui, para você que chegou agora, todos os dias a gente estudou um capítulo do Evangelho de Jesus segundo João. Então hoje nós já estamos no 17º, no capítulo 17. Então, se você quiser assistir desde o comecinho, vai estar tudo aqui embaixo, nos vídeos aqui abaixo. Então, é só você acompanhar um por um. Muito bom esse estudo. E é isso, vamos lá. Pegue sua Bíblia, seu caderno, sua caneta e vamos começar. Paizinho, muito obrigada por mais esse dia, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá para aprendermos mais de Ti. Obrigada, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que tem nos conduzido, nos dado entendimento, que tem aberto os nossos olhos, Senhor, para que a gente consiga compreender a glória de Jesus, a grandeza desse amor por nós, Pai. Continua conosco, nos direciona, Pai, nesse capítulo 17 tão especial, Paizinho, para que a gente, com o Teu Espírito Santo, a gente consiga entender a profundidade, a largura, o comprimento do Teu amor por nós. E possamos entender tudo que está aqui por trás, né, da Tua palavra, que o Senhor possa nos revelar, Paizinho. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Vamos lá. O capítulo 17, eles falam que é a oração sacerdotal, né? A oração sacerdotal de Jesus. Porque Jesus, ele foi o sumo sacerdote. O sacerdote era aquele que entrava no templo, naquele lugar do Santo dos Santos, né, no Santíssimo, e uma vez por ano o sumo sacerdote fazia um sacrifício para perdão dos pecados daquela nação ali. E Jesus, ele é considerado o sumo sacerdote, que o único sacrifício desse sacerdote Jesus foi capaz de perdoar todos os pecados de todas as pessoas, eternamente. Então foi preciso um único sacrifício. Por quê? Porque Jesus, ele era o sacerdote, ele era o sacrifício e ele era Deus. E ele era perfeito. Então é muita perfeição em um sacrifício só. O que dá esse valor, essa capacitação para que esse sacrifício, de forma tão perfeita, seja suficiente para o perdão dos pecados do mundo, né, de todo aquele que crê e aceitar esse perdão, e crê e aceitar permanecer em Jesus, e eternamente. Então, ele perdoou os meus pecados, ele perdoa hoje, ele perdoará amanhã. Aleluia, porque ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, imaculado, que foi levado como ovelha muda para o matadouro. Ele próprio era o que ia sacrificar, ele próprio era o sacrifício. Ele era perfeito, porque antigamente os sacerdotes eles precisavam fazer sacrifício para a purificação dos seus pecados, para poder fazer o sacrifício pelos outros. Aqui Jesus não tinha pecado, então ele era perfeito e ainda era Deus. Então, e isso a gente vai ver lá em Hebreus, no livro de Hebreus 7. Aqui, ó, Hebreus 7. O sacerdócio de Cristo é eterno. E aí você vai ver aqui no versículo a partir do 17. Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade da lei, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus, e isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas esse foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança de Deus Pai. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Os outros sacerdotes já morreram, então tinha que ter sempre um sacerdote, porque quando aquele morria, tinha que vir outro. Mas Jesus não. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável.
Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por toda, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos às fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia. E é isso aqui, Jesus, é isso aqui, meus irmãos, que nós vamos ver agora, que Jesus, ele é o sacerdote para sempre, por causa de tudo isso aqui que eu lhe expliquei para vocês. Glória a Deus. Lá no Salmo 2, eu também vou ler aqui para vocês rapidinho, no versículo 8, Deus fala assim: peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Esse Salmos 2, que é o reinado do ungido de Deus, depois você lê ele todo. Aqui já está falando que aqui está falando que Jesus ele podia pedir às nações por herança a Deus, que ele iria dá-lo. E nesse capítulo 17 de João, quando Jesus está orando ao Pai, minha gente, nós podemos ver aqui, contemplar Deus conversando com Deus. Olha a grandeza desse capítulo. Olha a Terra Santa que é esse capítulo 17. Porque nós estamos aqui tendo a oportunidade de ver o coração de Deus sendo aberto, derramado aqui em uma conversa, numa oração. Eu imagino João testificando ali, escrevendo tudo aquilo que ele estava vendo. Que tremendo, meus irmãos, isso. Imagina. Então vamos lá. O capítulo 17, a gente vai separar ele em 5 porções. Então a gente vai separar ele, a gente vai ler do 1 ao 5, que a gente vai chamar de introdução. Depois a gente vai ler do 6 ao 8, que é onde Jesus revela Deus aos discípulos. Depois a gente vai ler separado 19, versículo 19, onde Jesus se oferece como sacrifício. E por último, do capítulo 20 ao capítulo 26, onde Jesus ora pela igreja do futuro. E ele conclui. Então vamos lá, vamos ler agora do 1 ao 5. Depois de dizer essas coisas, Jesus, ele estava com os discípulos, né? Depois que ele terminou de falar com os discípulos, ele levantou os olhos aos céus e disse. Então, ele terminou de tratar com os discípulos e agora ele vai tratar diretamente com o Pai. Levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então veja quanta coisa aqui, ó. Jesus, ele está pedindo para ser glorificado. Ele falou: Pai, eu já te glorifiquei, agora me glorifica. Devolve aquela glória que eu tinha antes mesmo do mundo existir. Então aqui a gente tira aquela hipótese de que as pessoas acham que Jesus é apenas aquele homem, aquele menino que nasceu do ventre de uma mulher, que cresceu, que veio nos ensinar o amor, que veio morrer. Jesus, ele era antes do mundo existir. Se você for olhar o Antigo Testamento, a gente vai ver algumas aparições, né? Durante o Antigo Testamento falava assim: e o anjo do Senhor apareceu a Abraão, e o anjo do Senhor apareceu a Moisés. Toda aparição do Antigo Testamento que se referia aos anjos do Senhor era Jesus. Então Jesus, ele era antes da fundação do mundo, como ele fala aqui no final do capítulo 5, que fala aqui, ó: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, Jesus estava lá, à direita do Pai,
Mas o Pai tinha um plano e ele tinha esse plano para que ele se reaproximasse do ser humano. E aí Jesus está aqui para cumprir esse plano, porque Jesus ele quer a noiva dele, e ele veio se sacrificar pela noiva. Ele quer que a noiva viva para sempre com ele. Então ele veio, cumpriu, sacrificou-se e agora ele está orando a Deus. Eu quero a glória que eu tive de volta. Eu quero a herança que o Senhor prometeu, que eram as nações. Então Jesus está orando pelas nações, orando pelo que Deus prometeu que entregaria para ele. E aqui ele não só teria a glória, né, devolvida, mas ele teria o nome sobre todo nome. Essa glória aqui que a gente fala, ó, quando a gente vai ler aqui Filipenses 2, vamos ver que glória é essa aqui, para a gente entender por que Jesus está pedindo a glória que ele tinha antes mesmo do mundo existir. 5, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele se esvaziou, ele deixou de lado a glória que ele sempre teve, ele deixou de lado e veio assumir a forma de homem. Porque um Deus não poderia pagar no lugar de um ser humano. Por isso que Jesus precisou vir na forma de homem, porque foi o ser humano, o homem, pagando a sentença dos homens. Ele quer que Deus glorifique ele, a fim de que Deus conceda vida eterna a todos que ele deu a Jesus. Ele está orando por mim e por você. Ó. Ele está pedindo pelas nações. E quem são as nações? Somos nós também. E aí no versículo 3, ele vai falar o que é a vida eterna. Porque muitas pessoas têm a ideia de que a vida eterna é o céu. Mas ele diz aqui o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta, versículo 3. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então nós já podemos começar a viver, a desfrutar a vida eterna aqui na terra. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o sacrifício dele por mim, eu vou ter o meu entendimento transformado pelo Espírito Santo para que eu comece a conhecer a Deus e a Jesus. Né? Ele revela a sua glória para nós e a partir daí eu começo a ter a minha vida eterna, porque é conhecer a Deus. A vida eterna nada mais é do que conhecer a Deus eternamente. Deus ele é infindável. Passaremos a eternidade desfrutando do amor do Pai e do Filho, desfrutando desse prazer, dessa glória, desse amor, continuamente. 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Como a gente já falou, Jesus não é apenas esse menino que nasceu e cresceu e morreu numa cruz. Jesus, ele é Deus e ele sempre existiu. Na verdade, não pode nem falar existir, porque Deus ele é atemporal e o verbo existir é temporal. Mas assim, ele é antes da fundação do mundo. Ele só veio assumir a forma de homem. O que é glória para você? Nesse mundo que a gente vive, glória é você ter uma vida bem-sucedida, é você ter sucesso. Mas a glória aqui, que Deus fala, o que foi que Jesus ele fez para ter essa glória? Jesus ele se entregou, ele foi para uma cruz, ele derramou sangue até a última gota, ele sofreu, ele passou por toda essa humilhação para conquistar a glória que só pode vir de Deus. Então, qual é o caminho para a glória? A cruz. Muitas vezes a gente tenta pegar atalhos para conseguir viver plenamente aquilo que Deus tem para nós.
Mas o próprio Jesus veio nos ensinar que para a gente viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para nós precisamos seguir Jesus, pegar a nossa cruz assim como ele pegou, sofrer, ser caluniado, ser afligido, passar por provações, para daí então a gente chegar no nível de vida que Deus preparou para nós. Se a gente quiser a glória eterna, que só o Pai pode nos dar, nós precisamos fazer o caminho da cruz. É forte. E aí vamos para o 6, do 6 ao 8. Manifestei o teu nome, aqueles que me deste do mundo. Eram os teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Jesus, ele conseguiu ter sucesso no seu ministério. Porque às vezes a gente acha que uma igreja ter sucesso no seu ministério é a quantidade de pessoas que tem dentro dela. Mas o sucesso do ministério é quando os seus seguidores, eles fazem isso aqui, ó. Eles guardam a palavra. Aqui, ó. Eram teus, tu destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Então, a igreja bem-sucedida é aquela que forma verdadeiros seguidores de Jesus. É aqueles que fazem as pessoas guardarem a palavra, viverem na palavra, testemunharem de Jesus, dar frutos para a glória de Deus. Isso é uma igreja bem-sucedida. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Olha o sucesso do ministério aí de Jesus. 9. É por eles que eu peço. Jesus está pedindo pelos discípulos. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Gente, Jesus está orando aqui pelos discípulos, que se estende até a gente. Então, Jesus está orando por mim e por você, pedindo ao Pai para que Ele nos proteja no poder do nome de Deus, para que a gente possa ser um com Deus, assim como Ele é um com o Pai, que a gente possa experimentar essa unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus está orando. Será que Deus Pai vai responder a oração de Jesus? Eu não tenho dúvida nenhuma que a oração que Jesus fez a meu respeito e a seu respeito, eles foram e vão ser atendidas pelo Pai. A nossa vida vai dar certo. No final, nós venceremos. Todas as coisas vão se cumprir, todas as promessas irão se cumprir, porque Jesus pediu ao Pai, e o Pai vai dizer sim para o Filho. Que alegria de saber disso, hein? 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Então, aqui ele está falando de Judas. Aqui, alguns vão falar que Judas estava predestinado a fazer o que fez, para que as Escrituras Sagradas se cumprissem. Outros dizem que Judas ele foi discipulado por Jesus, e ele teve as escolhas dele. E foi através das escolhas dele que ele cumpriu as Escrituras, porque um seria o traidor. Mas Judas fez as escolhas dele que o levaram para esse caminho. Então, eu estou dando as duas vertentes aqui. 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, também eu enviei ao mundo, até o 18. Então, vamos destrinchar essa parte aqui. Aqui Jesus foca nos discípulos. Ele quer que os discípulos experimentem a dinâmica dele com o Pai, né? De amor e obediência e alegria.
Essa é a dinâmica do Pai. O Pai me ama, eu sei que Ele me ama. Ele me ama tanto que eu vou obedecer em resposta a esse amor, porque eu amo. E a minha alegria será completa. Então é isso que Jesus está pedindo para que a gente experimente. O nome de Deus, ele se refere aqui, Pai Santo, guarda-os em teu nome. O nome de Deus, ele está querendo dizer no teu poder. Que o teu poder, Senhor, proteja eles das obras do diabo. Porque eu não estarei mais aqui com eles. Experimentar que Deus produz em nós proteção, transformação e o poder necessário para cumprir a missão. Então, isso que Jesus está pedindo faz com que eles experimentem quem nós somos, faz com que eles experimentem essa unidade, que eles entrem nessa dinâmica de amor, obediência e alegria. Porque nesse meio, nesse experimentar de quem Deus vai produzir em nós proteção, porque o poder dele nos protege, estaremos debaixo da autoridade do poder do nome dele, fazendo a vontade dele. Transformação, nós seremos transformados pelo Espírito Santo, pelo amor, e nós teremos capacitação, poder necessário para cumprir a missão que ele nos deu. Eita, Jesus, que tremendo. Então é isso que Deus quer que a gente seja. Essa alegria completa é quando a gente entende que nós somos filhos de Deus. E que Deus, como nosso Pai, a gente não tem com que se preocupar. Então isso é a maior alegria, a segurança que nós temos em nosso Pai. Igual meus filhos, eles não vão dormir perguntando, mãe, amanhã a gente vai ter o que comer. Não, eles vão dormir na certeza, na confiança de que faça chuva ou faça sol. No outro dia, os pais deles vão ali conseguir o alimento deles. E aí o 18, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É a grande comissão, é o ide. Ide e pregar, ide e falar de Jesus, né? Falar das boas novas. E agora a gente vai ler o versículo 19. Versículo 19. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Um comentarista, né, um cristão, ele falou que quando ele fala eu me santifico, ele quer dizer eu me ofereço como sacrifício. Porque não tem como Jesus se santificar. Não tem como ele ser mais santo do que ele já é. Então, uma melhor tradução para entendimento desse versículo 19 é, quando ele fala em favor deles eu me santifico, ele fala assim, em favor deles eu me ofereço como sacrifício, para que eles possam experimentar tudo isso que estou orando por eles. Entendeu? Então, Jesus, aqui no versículo 19, ele está se oferecendo como sacrifício para que a gente experimente tudo o que ele tem orado a Deus. Ele, Pai, eu oro por isso, orando por nós. E eu me sacrifico para que o Senhor faça tudo isso que eu estou lhe pedindo na vida deles. Então, nós temos alguma dúvida de que nós daremos certo, de que nós seremos vencedores em Cristo, de que nós receberemos as promessas? Jesus orou por mim, Jesus orou por você. E ainda tem gente que vai para não sei aonde, porque fulano de tal lá, o apóstolo não sei das quantas, tem que orar, tocar na minha cabeça. Minha gente, Jesus orou por mim e por você. A gente tem mais alguém com a oração mais poderosa do que essa? Não estou desmerecendo a oração de ninguém. Temos que orar um pelos outros. Mas eu quero que você entenda que Jesus orou por você. Você continua orando, porque Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, quando a gente ora, quando a gente tem uma vida de oração, a gente está participando ali com Jesus do ministério dele, que é a oração. Nós estamos nos conectando cada vez mais, nos santificando, nos aproximando, para nós enxergarmos a glória de Jesus. Agora a gente vai ler do 20 ao 26. 20. Não peço somente por estes, olha nós aqui entrando na jogada, que são os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Jesus não pede só pelos discípulos que conviveram com ele, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim através das palavras que nós estamos lendo agora. Olha aí, tá vendo que Jesus orou por mim e por você? Ah, mas eu não fui daquela época. Mas nós cremos em Jesus a partir das palavras que eles disseram. Então Jesus orou por mim e por você. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Deus. Meu Deus. Esse versículo 20 aqui, a gente pode falar assim, ó.
Não peço somente por estes, mas também por Vanessa, que veio a crer em mim por meio das palavras que eles falaram. Então, coloque seu nome aí nesse versículo 20, porque você que crê em Jesus, você está participando desse versículo 20. Em vez de colocar por aqueles que vieram, coloque o seu nome. Coloquei o meu nome aqui, Vanessa. E eu estou dentro dessa oração. Glória a Deus. E aí ele quer que, assim como ele está no Pai, o Pai está nele, que nós estejamos nele também. Gente, que poderoso isso. 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Olha aí o mistério de Deus. Nós participamos dessa união. Aleluia. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Jesus está nas regiões celestiais, sentado no trono à direita de Deus Pai, e nós também estamos com eles. Nós estamos com Jesus porque ele pediu ao Pai que quer que nós estejamos com ele, onde ele estiver. Olha aí que maravilhoso. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Jesus já era antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus. Eita, Jesus. A vida eterna é conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus e entendemos que do mesmo jeito que Deus amou o Filho, Ele nos ama. Minha gente, qual é o vazio que vai ficar dentro da gente? Você percebe que o problema da humanidade é a falta do reconhecimento do amor de Deus por eles. A maior parte, você entende que todo o nosso sofrimento, todas as nossas buscas mal sucedidas, todas as angústias, ansiedades, problemas que nós vemos aí no mundo, tudo se dá porque nós não compreendemos o quanto somos amados. Eu vi uma vez uma pessoa falando que esses assassinos, bandidos, as pessoas problemáticas, briguentas, né? A maioria dessas pessoas briguentas, elas estão pedindo socorro por amor. Elas querem tanto ser amadas que elas querem fazer problema, chamar atenção. Tudo se resume no amor. No amor. Então, Deus, não existe maior amor do que o de Deus. Não existe amor de mãe, não existe amor de pai, não existe marido e mulher, filho, mãe, filho. Não existe amor maior do que o de Deus Pai. E é esse amor que Ele quer nos dar. É esse amor que Ele quer que nós reconheçamos que é esse amor, com esse amor que Ele nos ama. Meu Deus. Aleluia. Então, Jesus, Ele é a garantia de que nós teremos a vida eterna, de que Jesus voltará. Jesus gera a paz entre o homem e Deus, porque Ele é homem e Deus morrendo. Meu futuro não é garantido pelo meu esforço, e sim pelo que Deus, Jesus, fez por mim. Ele orou por mim. Então, meu futuro não é garantido apenas pelos meus esforços, mas sim porque Jesus orou por mim. Jesus ora para nos incluir na unidade da Trindade, para desfrutar do mesmo amor que eles têm um pelo outro. O desafio da igreja é experimentar a unidade com Deus e com a igreja. João 1:4-13 diz que Ele nos deu o Espírito dele para sermos um. Depende zero de nós. Se vemos Jesus glorificado, descartaremos tudo para querer estar com Ele. Jesus quer morar com a gente, viver eternamente com a gente.
É o casamento do noivo e a noiva. Deus me ama como Ele ama Jesus. Deus não quer estar perto de você. Ele quer estar dentro de você. Ele quer ser um com você. E assim, aleluia, nós finalizamos esse capítulo tremendo. Meu Deus, meu Deus. Oh Deus. Como o Senhor é bom. Que eu sendo tão falho, fazendo tantas coisas erradas, pegando tantos atalhos, o Senhor ainda me ama. Porque não depende de mim, mas depende do teu filho. O amor do teu filho, Jesus, que se entregou como sacrifício vivo, perfeito, imaculado. Ele se entregou, ele assumiu a forma de homem para que a gente fosse reconciliado contigo, Deus. Tudo isso foi teu plano, Pai. Que amor que o Senhor tem por mim. Que amor que o Senhor tem por nós. E não tem mais nada além de te amar de volta, de viver para ti, Senhor. Porque não há maior prova de amor do que essa que o Senhor fez por mim, que o Senhor fez por nós. Então é a partir desse amor, Senhor, que nós vamos conseguir viver em santidade. É a partir desse amor que nós vamos viver na Tua palavra. É a partir desse amor, Senhor, que nós iremos te obedecer, Pai. Porque é impossível não se render a esse amor. Que as pessoas elas possam sentir o Teu amor, Senhor. Porque elas não precisam ir para Ti por medo, porque querem algo. Mas elas precisam ir até Ti, Senhor, porque o Senhor é o único caminho. Não há vida além de Ti, Senhor. E nós precisamos entender que a Tua graça é a melhor coisa desse mundo. Que mais vale um dia em Teus atos do que 1000 lá no mundo, Senhor. Que nada desse mundo, Pai, se compara com a glória que veremos, Senhor, que viveremos contigo, Senhor. O Senhor nos dará uma alegria e gozo eterno, Pai, contigo. O Senhor nos deixará, e a partir de hoje o Senhor já nos deixa experimentar esse amor entre o Senhor e o Filho. Oh Jesus, que maravilhoso que é isso. Muito obrigada, Pai. Só tenho que te agradecer por esse estudo. Só tenho que te agradecer por essas revelações aqui, Pai, da Tua palavra. Que o Senhor possa nos capacitar, Pai, nos dando entendimento para a gente receber totalmente o Teu amor por nós, Senhor. Sem restrições, Pai. Que a gente se renda ao Teu amor, Jesus. Eu me rendo ao Teu amor, Jesus, todos os dias, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Curte, compartilha, se inscreve se não for inscrito e amanhã nós estaremos aqui novamente em nome de Jesus para estudarmos o capítulo 18 do Evangelho de Jesus segundo João, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.